E para facilitar a coisa, tornar o combate às cenas que a gente acompanhou em Brasília no dia 8 algo um pouco mais fácil, né? E a punição venha mais rápido, o governo está pensando em propor mudanças na lei justamente para coibir esse tipo de ato, né? João Pedro Melo conosco ao vivo de Brasília. Boa tarde, João. Oi, Cris. Boa tarde para você, para a Lana, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente teve hoje essa fala do ministro Flávio Dino, reforçando questões que ele já tinha falado na última sexta-feira, destacando o seguinte, que há uma série de pacotes, né, com projetos de lei que devem fortalecer o combate a atos antidemocráticos e também, por consequência, a segurança nas sedes dos três poderes. Esse texto deve ser entregue ao presidente Lula até a semana que vem. O presidente vai analisar essa matéria e depois vai ficar responsável aí por capitanear uma série de conversas com os presidentes dos outros poderes, principalmente Arthur Lira, também Rodrigo Pacheco, assim como a ministra Rosa Weber. Segundo Flávio Dino, a ideia é levar a matéria a esses presidentes para que a última parte desse projeto seja elaborada em conjunto. Esse texto deve aumentar a participação do governo federal na segurança das sedes dos três poderes. Só que aí a gente já tem a primeira resistência. Congresso Nacional e Câmara Legislativa estão resistindo a esse texto. Por quê? Porque seria uma espécie de retrocesso. A avaliação da Câmara Legislativa é de que isso tiraria a independência do Distrito Federal. E aí, em alguns casos mais radicais, alguns parlamentares da Câmara Legislativa já dizem que seria a volta da indicação de um governador por parte do presidente da República. Por enquanto, o governo não fala nessa situação, mas a Câmara Legislativa já avalia a situação desse jeito. Bom, há ainda a expectativa de criação de uma Guarda Nacional Permanente e projetos que visem combater a articulação desses extremistas na internet. Flávio Dino comentou ainda os atos desse dia 8 de janeiro e afirmou que eventuais omissões e ações continuam sendo apuradas pela Polícia Federal. Em outro ponto da conversa, o ministro também destacou que as investigações em curso não são vingança ou algum tipo de retaliação, que elas estão ocorrendo exatamente porque, eventualmente, alguém cometeu algum crime. Ainda nessa semana, a gente destaca o seguinte, que o Palácio do Planalto dispensou mais de 50 militares ligados aí ao Gabinete de Segurança Institucional e que prestavam inicialmente serviço nas residências oficiais. Esse ato já está publicado no Diário Oficial da União e ocorre principalmente após aí o presidente Lula ter dito ou ventilado a possível conivência de militares nesses atos de vandalismo. A Polícia Federal investiga, inclusive, se a adesão de agentes de segurança foi ou não previamente orientada. A gente está de olho ainda nessa questão. Esse projeto deve ser entregue, como a gente falou, na semana que vem. E esses são os destaques, então, da fala do ministro Flávio Dino. Muito bem. Obrigado, João. Bom trabalho por aí. Valeu, um grande abraço. João Pedro Melo conosco ao vivo, direto de Brasília. Essa explicação sobre essa modificação no sistema de segurança no Distrito Federal, reforço na segurança nos três poderes proposto, né, pelo ministro Flávio Dino, foi explicado um pouco mais cedo por ele em uma entrevista à Band News FM. Vamos ouvir aqui um trechinho do que disse Flávio Dino sobre essa criação dessa nova força para reforçar o quadro na capital do país. Uma espécie de Guarda Nacional Permanente para proteger os poderes federais que estão no Distrito Federal. É preciso rever a relação entre os poderes locais e a própria polícia do Distrito Federal, uma vez que, como o próprio nome indica, o Distrito Federal não é um Estado, então a autonomia federativa pode, nesse caso da segurança pública, ser revista, colocá-la em termos mais adequados, inclusive para a segurança das embaixadas, não só da Praça dos Três Poderes. E sobre a atualização da legislação, das regras, das leis, justamente para coibir atos como os do dia 8, ele disse que é necessário modificar alguns dispositivos, principalmente na lei que fala especificamente sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então nós temos um conjunto bastante expressivo de crimes que já são aplicáveis ao dia 8 de janeiro. Nós temos também essa necessidade de olhar para o futuro. E aí sim os aprimoramentos são apenas para o futuro, uma vez que há uma regra constitucional segundo a qual a lei penal só retroage se for para beneficiar o réu, ou seja, a lei penal. São os movimentos posteriores a toda a confusão, né, Luna?
É isso. Agora tem que ter uma resposta, né? A resposta não é só a punição dos envolvidos, mas também a mudança da estrutura física e jurídica necessária para punir esse tipo de comportamento dos golpistas que tomaram conta de Brasília. Tem uma divisão dentro do Supremo Tribunal Federal, até a gente vê na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele cita terrorismo na lista, atos terroristas, mas o que ficou claro entre os juristas é que isso é questionado porque a lei que fala em terrorismo no Brasil, cita especificamente casos em que há algum tipo de preconceito contra a raça, enfim. Então, não é para atos políticos, não se enquadraria a priori na lei antiterrorismo que o Brasil tem hoje. Isso demandaria uma mudança por parte do Congresso Nacional para adequar. Mas, de maneira genérica, muitas autoridades, inclusive, têm usado o termo terrorista, ou ato terrorista, ou ataque terrorista, ou chamando os vândalos golpistas também de terroristas, porque, de maneira geral, isso se enquadra num comportamento. Mas, na letra da lei, ainda há uma dificuldade de impor punições especificamente com base na lei que existe hoje, Cris, e isso pode gerar modificações também jurídicas, né? Isso depende, obviamente, do Congresso Nacional. Mas é importante que as ações práticas, né, para proteger Brasília sejam realmente colocadas em prática, porque criar grupo de trabalho, criar comissão, é a melhor forma em Brasília de adiar a solução para um problema. Então, quando você não sabe o que fazer, não sabe o que responder, como daqui a pouco a gente vai falar sobre o presidente Lula, hoje pressionado pelas centrais sindicais para aumentar o mínimo, diz, vamos criar uma comissão. Porque em Brasília é a melhor resposta quando não sabe o que dizer. Vamos criar um grupo de trabalho. Vamos pensar isso para os próximos anos. Com o crescimento da economia, a gente aumenta o salário mínimo. É assim que funciona na capital federal. Então, os políticos sabem bem dessa estratégia.